Sim, nós estamos numa contagem regressiva para o final da história desse mundo. O mundo inteiro, ele percebe que alguma coisa está acontecendo, as coisas não estão normais, nós estamos vivendo dias estranhos, não era para ninguém viver de fome, não era para ninguém ter problemas hoje, mas a gente está vendo que isso, na verdade, está se avolumando. A ciência que durante muito tempo disse assim, olha, quando a tecnologia avançar, o ser humano não vai precisar trabalhar mais. Vai trabalhar 3 horinhas e tá bom. É isso que está acontecendo. Nunca se trabalhou tanto quanto nós estamos trabalhando nos dias de hoje. E o Apocalipse, que é o livro, o último livro, né, da Bíblia, ele não é, na verdade, talvez pelo, olha lá, o Miguel, ele acaba lembrando da perseguição, né? A Marta já falou esperança, quem foi que escreveu aqui? A Verônica, né? Apocalipse Now. Então, essa nossa impressão tem um motivo. O Guilherme falou aqui, falou que é uma história. Então, quando a gente fala em Apocalipse, realmente as primeiras imagens que vêm à nossa mente é essa de destruição, de perseguição, porque a linguagem que nós encontramos no Apocalipse ela é diferente. Ela fala de bestas, de dragão, de perseguição, mas a palavra Apocalipse, anota isso aí, por favor, para quem gosta, né? A palavra Apocalipse, ela significa revelação. Esse é o significado da palavra Apocalipse. Tem outros significados também, mas especialmente a revelação, manifestação, é uma descoberta. O livro do Apocalipse ele está diretamente ligado com o livro de Daniel. Por isso que as famílias que eu citei agora há pouco, estávamos estudando o livro de Daniel e agora vamos começar Apocalipse. Eles que fizeram o livro de Daniel, ou quem já fez aqui o livro de Daniel, vai perceber muita semelhança. Tem muita coisa que está escrita em Daniel que você fala, gente, mas eu já vi isso daqui. Aí quando você vai ver, está no Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse é um livro tão interessante, ele tem 440 versículos. E desses 440 versículos, nós temos 278 que são do Antigo Testamento e temos 600 do Novo, que acaba se repetindo, também no Apocalipse. Então, o Apocalipse é como se ele fosse uma junção de tudo aquilo que a gente viu nos outros 65 livros da Bíblia. Por isso que é interessante, quando nós realmente queremos conhecer o Apocalipse, é importante que a gente conheça a Bíblia. Então, nós vamos mesclar no nosso estudo algumas questões relacionadas aí aos livros da Bíblia e o Apocalipse. Mas vamos lá, qual é o objetivo do livro do Apocalipse? Cada livro tem um objetivo. O objetivo do livro do Apocalipse está justamente em Apocalipse 1, versículo 1 e o versículo 19. Você consegue ler na tela? Hoje eu vou usar um pouquinho mais aqui na tela, mas você tem o papel de confirmar aí na Bíblia, tá bom, gente? Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem o quê, gente? Acontecer. Será que eu estou falando para alguém no estudo de hoje que de tanta ansiedade fica pensando assim, Deus, o que vai acontecer no futuro? E essas eleições que nós estamos vivenciando? E o mundo com as suas guerras? O que vai acontecer no futuro? Gente, a Bíblia, e especialmente o Apocalipse, foi escrito para nos dizer o que vai acontecer em breve. Agora entenda, não é para todo mundo, não. É para os servos de Jesus. Tem muita gente que lê o Apocalipse e que não é servo de Jesus. Sabe o que acontece? Eles não entendem o que está escrito no Apocalipse. Então, eu e você, nós que estamos aqui em quantos? 39 pontinhos ligados, são mais de 50 pessoas. Nós que estamos agora estudando o Apocalipse, eu tenho certeza que nós somos servos de Jesus Cristo. E é por isso que vamos entender o que diz o Apocalipse, em nome de Jesus. Então, qual é o objetivo do livro do Apocalipse?
é nos mostrar o que vai acontecer. Apocalipse 1:19 confirma isso. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são. O que são? O presente. E as que hão de acontecer depois destas. Então, qual é o objetivo do livro do Apocalipse? Nos mostrar, nos revelar as coisas que em breve devem acontecer. E nos mostrar também qual é a situação atual desse mundo. Beleza? Até aí tudo bem? Eu estou olhando aqui, se alguém escreveu alguma coisa, alguma pergunta, fique à vontade. Agora, como é que o Apocalipse ele chegou até nós? Gente, o Apocalipse foi escrito no ano 100, aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Mas olha como é que foi a elaboração do Apocalipse. Os versículos 1 e 2 nos dão essa informação. Então, revelação de Jesus Cristo. Então, foi Jesus que revelou. Mas quem participou do processo? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, vamos relembrar aqui um ponto importante. O Apocalipse é uma revelação de Jesus. Mas quem deu essa revelação a Jesus? Deus, o Pai. Jesus, ao receber essa revelação, para quem que ele deu? Para o anjo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, já antecipo para você, que é o mesmo anjo que deu a revelação para Daniel. Não, peraí, eu quero ver se você está inteirado aí com a Bíblia. Que anjo, tem o nome dele, que anjo deu as revelações para Daniel? Você sabe o nome desse anjo? Escreve para mim aí no comentário. Quero ver quantos sabem. Ah lá, já tem gente respondendo. Pode colocar aí. Qual é o nome do anjo que deu as revelações para Daniel? Ele é o mesmo anjo que deu a revelação para João e que recebeu de Jesus. Né? Ah lá, o pessoal respondendo, foi o anjo Gabriel. Então, o anjo Gabriel, ele é um querubim, ele tem numa hierarquia, ele está ali logo após, né, Deus o Pai, Filho e Espírito Santo, e ele tem um papel muito importante, porque é ele quem revela para João o que Jesus mandou de mensagem, certo? Então, qual foi a sequência? Deus deu a revelação a Jesus, Jesus deu a revelação para o anjo Gabriel, o anjo Gabriel deu essa revelação para João, logicamente, o Espírito Santo está aqui em todo o processo, porque foi ele que inspirou os profetas da Bíblia, e João deveria mandar essa mensagem para quem? Para os seus servos ou para os servos de Deus. Perfeito? Gente, você parou para pensar como Deus é incrível? Ele poderia, com seu poder, já ter mandado a mensagem direto dele, Deus, para os seus servos. Mas Deus, queridos, diferente do que esse mundo tem apresentado, ele é um Deus de ordem, ele é um Deus que cuida dos detalhes. E ele fez questão de revelar o Apocalipse dessa forma, mandando por Jesus, através do anjo, para João, até chegar a nós, os servos de Deus. Beleza? Vamos lá? Eu perguntei, vocês já responderam quem é esse anjo. Olha lá, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, respondeu-lhe o anjo, falando com Maria, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Gente, Gabriel, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento do grande conflito. Por favor, se você assistiu ou assiste aquela série Lúcifer, para de assistir. Aquela outra, tem Lúcifer e tem não é Paranormal, esqueci agora, alguém vai lembrar da outra série aí. Gente, para de assistir. Para de acompanhar. É uma sugestão, tá? Eu não estou mandando você fazer nada. A vida é sua, tá bom?
Eu só estou te exortando o seguinte: séries como essa, Sobrenatural, né? Sobrenatural, Lúcifer, e alguns nomes de pessoas que aparecem aí nas redes sociais falando que são ex-satanistas e fazem uma confusão na cabeça. Ó, o nosso livro de estudo é esse daqui, a Bíblia. O que está escrito aqui a gente pode ir tranquilo. Não vá por esses outros caminhos, não, tá? Tem muita coisa falsa aí fora. Mas, enfim, quem é o anjo que deu a revelação para João? É o anjo Gabriel, né? No livro Desejado de Todas as Nações, diz assim: foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou para revelar o futuro ao amado João. Então, é isso, queridos. Ó, Deus mandou a mensagem, a revelação para Jesus, Jesus para o anjo Gabriel, Gabriel para João, e a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre quem é esse João, e ele se ficou responsável de mandar para os servos de Deus, que em Apocalipse 1, versículo 4, nós lemos assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Nós vamos falar sobre essas 7 igrejas. Que igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Certo? Então, fechou? Deus deu a revelação a Jesus, por isso que o nome Apocalipse significa revelação, né? Que passou essa revelação para João, para o anjo, que é o anjo Gabriel. Gabriel ficou com a missão de entregar para João, e João mandou para os seus servos, que estão espalhados nas 7 igrejas. Nós vamos voltar a essa temática das 7 igrejas. Agora, gente, quem foi João? João foi um dos filhos de Zebedeu. Então, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Inclusive, a Bíblia é tão precisa sobre João que diz qual era o significado do nome dele. Qual era o significado, gente? Filho do trovão. Vou fechar a janela aqui, tem um cachorrinho querendo participar conosco, viu? Na outra semana eu vou deixá-lo num lugar mais gostoso para ele não ter que latir. Está cuidando aqui de casa. Então, olha que interessante. Quando a gente olha, quem é esse João? Eu anotei algumas coisas sobre João que eu queria compartilhar com vocês. Então, João, que era conhecido como filho do trovão, ele esteve na ressurreição da filha de Jairo, ele esteve na transfiguração com Jesus Cristo, ele esteve no Getsêmani, quando Jesus estava ali orando e até suando sangue. Ele esteve tão perto da cruz que ele ouviu Jesus falando assim: "Ô Maria, que era a mãe de Jesus, está aí o seu filho." E olhando para João, disse: "João, está aí a sua mãe." Tamanha era a proximidade, né, que eles estavam da cruz. Foi ele que correu ao sepulcro. Mas não é só isso não, gente. A primeira vez que a gente vê João, ou que João viu Jesus, foi justamente no batismo de Jesus Cristo. João era um dos discípulos de João Batista, e ele viu Jesus ali no dia do seu batismo. Quando ele viu Jesus pela primeira vez, João não passava de um adolescente, possivelmente com 17 anos de idade. Foi pela convivência com Jesus que João, que antes era o filho do trovão, passou a ser o discípulo amado. E foi na ilha de Patmos, que a gente vai agora já falar um pouquinho, que ele devia estar agora com os seus 85 anos de idade. Então, quando João escreveu o Apocalipse, ele devia estar com 85 anos de idade. Ele foi o último dos discípulos, né, a vir a falecer. E, repito, há uma ligação muito especial entre João e Daniel. A gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos. Beleza? Gente, quando o Apocalipse foi escrito? Foi durante o período do Império Romano. Nós temos as várias fases de Roma, né? Ela como uma monarquia, como república e como império. Como império, ela foi do ano 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E o Apocalipse, então, ele foi escrito
justamente nesse período, entre 80 e 98 depois de Cristo, mais exatamente durante o período de Domiciano, ele que foi um dos imperadores romanos, então entre 81 e 96. Bom, diz a tradição, isso não está na Bíblia, tá bom, gente? Existem outros livros que foram escritos que nos ajudam a conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Mas diz a tradição que João, já idoso, ele foi lançado num tacho de óleo fervente, mas ele não sofreu nada. E aí o que foi que Domiciano fez? Ó, manda esse homem para a ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos, que fica ali no Mar Egeu? Era como uma Alcatraz. Era uma ilha que era, então, usada como uma prisão. Então, bandidos, pessoas que não eram bem-vindas, né, no Império Romano, que aprontavam, elas eram mandadas para a ilha de Patmos. E foi lá, então, que João passou os seus últimos anos de vida. Agora, você já parou para imaginar qual foi o sentimento de João quando ele estava isolado na ilha de Patmos? Jesus, ele conhece cada um dos seus servos. Eu, olhando aqui para os rostinhos e os nomes que vão aparecendo, até minha avó Nazaré está aí, ó, a testa dela aí. Opa, tá ali, a ver. Tudo bem, vó? Gente, todos nós aqui, eu sei que nós temos as nossas limitações, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Posso te falar uma coisa? Olhando para a vida de João, Deus nunca abandona os seus servos. João estava na ilha de Patmos, todos os discípulos já haviam morrido, ele não tinha mais um contato direto, ele não podia receber visitas, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Ele estava sozinho. E no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10 até o 16, nós encontramos como é que foi a entrega do Apocalipse. Eu vou ler aqui para vocês. E diz assim, ó, você pode acompanhar aí na tela. Diz João, achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, ele teve uma visão sobre o que seria depois, então, o Apocalipse, no dia do Senhor. Nós vamos voltar a essa temática, mas eu preciso te responder o que é o dia do Senhor, mas daqui a pouquinho, tá bom? Então, achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz. Agora imagina, hein? João sozinho, Guilherme, lá na ilha de Patmos. Miguel, imagina, não tinha nenhum amigo, não tinha nada para fazer, e ele então escuta uma voz, uma grande voz. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, o que ele viu? Aí você fala assim, eita, acho que João não estava bem da cabeça. Ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Deixa eu parar aqui. Você que já lê a Bíblia há mais tempo. Quando a Bíblia fala o filho de homem ou filho do homem, é um título para quem? Quem na Bíblia é chamado de o filho do homem? Escreve para mim aí. Quero ver quem é que está ciente. Vai lá rapidinho. Quem é o filho do homem descrito na Bíblia? Daniel falou de um chamado como filho do homem. Ele teve a visão desse ser. Olha lá, já estão respondendo. Ana Paula, Verônica, isso, Deana, gente, Jesus, Anderval, perfeito. Sabe quem? Ó, me arrepia aqui. Sabe por quê? Porque quando Daniel esteve na cova dos leões, você acha que Jesus não esteve lá com ele? Você lembra dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles estavam na fornalha ardente? Apareceu um quarto como filho do homem. Quem era aquele? Jesus Cristo. E agora João, o idoso João, sozinho na ilha de Patmos, ele escuta uma grande voz, ele olha para trás, vê um candeeiro de ouro, e no meio dos candeeiros, caminhando, Jesus. E por que era Jesus? Olha lá, diz que ele tinha vestes talares, estava cingido à altura do peito com uma cinta de ouro.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Algumas das irmãs que estão acompanhando aqui têm, né? Os irmãos têm esse cabelo, né? Que lembra de Jesus, de alva lã. Que mais? Ah, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Gente, detalhe, Jesus não apareceu para João como aquele Jesus antes dele subir aos céus. Não o Jesus que apanhou antes de ser crucificado, mas agora Jesus aparece para João como o ressurreto, o Cristo ressurreto, agora na sua glória. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa descrição, né? Então, esse ser que a gente já matou a charada aqui, né? Está vendo como nós somos servos de Deus? Porque é nos dado a revelação de quem é. Olha, a gente já está conhecendo o Apocalipse de uma forma muito especial. Então, ele andava entre os candeeiros, era semelhante ao filho de homem, tinha vestes talares, aquelas vestes compridas, como se fosse um grande vestido, uma cinta de ouro, cabelos brancos como lã e neve, olhos como chamas de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, voz como de muitas águas, tinha 7 estrelas na mão direita, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes e o rosto brilhava como o sol. Gente, já vem aí então a pergunta que não podemos deixar de responder hoje. Gente, deixa eu olhar meu horário aqui, hein? Nós estamos aqui. Bem, beleza, vamos lá. Por que que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Por que que não falou logo, quando João olhou para trás, ele viu Jesus? Existem motivos aqui importantes, viu? Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, o Apocalipse, esses códigos que estão ali, esses símbolos, a própria Bíblia, ela traz a resposta. Vamos ver? Rapidinho. Pega a sua Bíblia aí, agora eu preciso que você pegue a Bíblia. Apocalipse 1, o versículo 20. 1, o versículo 20. João disse que viu aquele, o filho do homem, entre os candeeiros. Gente, o que são esses candeeiros? Né? Você lembra? Ah, bom, o pessoal aqui de mais idade vai lembrar, né? Os meninos mais novos nem sabem o que são isso. Ah, tá aí, escreve aí para mim, o que é um candeeiro? Antes da gente continuar. Não quero o significado, eu quero o que é um candeeiro. Deixa eu ver quem responde ali para a gente. O que é um candeeiro? Boa pergunta, hein? Nessa época de tecnologia, ah lá, ó, já responderam, uma lamparina, um local que você pode colocar velas, né? Um candelabro. Então, o que é no simbolismo bíblico? Por que que João, quando virou, ele viu os candeeiros? Apocalipse 1, versículo 20 responde: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros ou candeeiros. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. Então, a gente vai ter que exercitar muito isso, gente, de ler, ouvir e já buscar o significado. Então, quando João virou-se e viu o Filho do Homem, Jesus, entre os candeeiros, quer dizer que João o viu entre as 7 igrejas. Filho do Homem, a gente já viu, é Jesus, só para você ter ideia, aparece 88 vezes no Novo Testamento. Não tem como você negar que Filho do Homem, ou Filho de Homem, no Apocalipse, é Jesus. Vimos aí também o que são estrelas, anjos, mensageiros. E a espada de 2 gumes que saía da boca de Jesus? Lógico que não era. Aí você fala assim, não, é que cada desenho estranho. Não, gente, são simbolismos. Em Hebreus 4:12, diz que a espada de 2 gumes que corta até no mais íntimo é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu não respondi a pergunta. Por que que o Apocalipse foi escrito em código?
né? Eu estava citando esses dados aqui, ó. O Apocalipse tem 404 versos. Desses 404 versos, tem 270 no Antigo Testamento. Então, Gênesis tem 13 versículos de Gênesis no Apocalipse. Êxodo tem 27 textos, Isaías 79, Daniel tem 53. É por isso que quando a gente estuda o Apocalipse, a gente não pode estudar só o Apocalipse, que é um erro de muitas pessoas. Nós precisamos estudar o Apocalipse juntamente com os outros textos. Ah, pastor, estou começando aqui, e se eu não souber? Olha, tem pessoas aqui entre nós que eu tenho certeza que já estão disponíveis para ajudar se você falar assim, olha, eu preciso conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Mas vai dar para você compreender também aqui no estudo do Apocalipse. Então, gente, já vimos, o objetivo do Apocalipse é essa revelação de Jesus Cristo para anunciar as coisas que em breve devem acontecer. O presente e o futuro estão sendo revelados. Mas aí, eu preciso fechar com você aqui, deixa eu só, que já deixei, respondendo algumas questões. Por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Eu vou jogar de novo essa pergunta para você aí. Eu quero ler. Por que você acha que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Por que não? Por que Deus não foi logo direto? Você pode me ajudar aí? Escreve aí. O que você acha? Por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Eu vou tirar agora aqui a nossa transmissão. Eu volto daqui a pouquinho, né, porque eu quero ver agora os rostinhos aqui. E aí, por que você acha que o Apocalipse foi escrito? Olha lá, o Jackson está dizendo, foi selado para o tempo do fim. Nós vamos ver essa correspondência, né? Para que mais? Por que você acha que o Apocalipse ele foi escrito em símbolos? Por que Jesus não foi logo direto? Olha lá, Georgette, porque não era para o nosso tempo, para ser revelado no tempo certo de Deus, disse a Solimar. Mais alguém quer se arriscar a responder? Por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Pensa comigo. Pode escrever, fique à vontade, tá? Pensa comigo no seguinte. João está na ilha de Patmos. Agora ele está escrevendo cartas para 7 igrejas. Nessas cartas, e a gente vai estudar isso, inclusive eu preciso falar com você sobre isso daqui a pouquinho. Nessas 7 cartas, ele vai denunciar quais são os poderes que vão perseguir o povo de Deus. Entre esses poderes está o Império Romano. Aí eu te pergunto, imagina que eu sou um soldado romano, João me procura, porque eu sou o responsável, ou Edson, para que tivesse curiosidade de estudar de forma mais profunda, bacana. Aí pensa comigo o seguinte, eu sou João, escrevo uma carta, aqui a carta, onde eu estou denunciando que o Império Romano vai perseguir os cristãos. Eu enrolo a carta, alguém vai ter que levar ela para o continente. Aí eu entrego nas mãos do soldado romano. O soldado romano abre e ele vê que João está falando do Império Romano. O que você acha que esse soldado vai fazer? Ué, rapaz, você está de brincadeira comigo? Não vou entregar essa carta, não. É isso mesmo, Verônica. Eu que não vou entregar essa carta. Ó, para com essas loucuras suas aí. Não é para você ficar denunciando, não. Gente, se o Apocalipse fosse escrito sem símbolos, ele já nem estaria mais entre nós. Só para você ter ideia. Você fala, pastor, que é isso? Deixa eu te falar. E aqui, então, eu vou dizer aquilo que eu preciso falar para vocês, não posso esquecer. Ah lá, Vívia diz, para proteção da sua mensagem, isso mesmo. Gente, esteja preparado. Ao estudarmos o Apocalipse aqui juntos, eu vou ter que falar coisas que talvez no primeiro momento possa te incomodar ou te machucar. Não é essa a intenção do livro e tampouco a minha intenção. Mas eu gosto muito de um texto do livro de Provérbios que diz assim: melhor é a repreensão franca do que o beijo mentiroso. Eu sei, talvez você na sua jornada aí, nas suas lutas, você gostaria que eu ouvisse aqui de um pregador, que fosse eu ou outro, assim, gente, vai dar tudo certo.
A partir de agora, cada uma das semanas, alguém vai ganhar na Mega Sena. Olha, fiquem tranquilos. Aqueles que estão sem namorado, sem namorada, vão conseguir o namorado e a namorada na próxima semana. Olha, escreve aí a sua causa na justiça que estava demorando, está saindo, ó, bacana. Eu sei que a gente gostaria de ouvir isso. Eu gostaria de ouvir. Eu falei para minha mãe hoje, ô mãe, hora aí, o motor do carro fundiu. Eu já sei que ele estragou. Eu só estou esperando saber qual vai ser o valor. Espero que seja bem baixo. Não é falta de fé, mas eu acho que eu não vou ser contemplado aí nessa oração por ser baixo. Mas, enfim, eu sei que você gostaria de ouvir palavras afáveis, palavras que tragam assim, ai, ô pastor, obrigado, eu precisava tanto ouvir isso. Mas deixa eu te falar, o Apocalipse é um livro de esperança, acho que foi a Marta que escreveu. Apocalipse é esperança. Você vai descobrir coisas incríveis nesse livro, mas vai ter momentos que a gente vai precisar entrar fundo na leitura do Apocalipse. E nós vamos descobrir que o Apocalipse já revelava tudo o que está acontecendo hoje. E aí, nessa hora, eu vou ter que falar alguns nomes, eu vou ter que falar algumas instituições. Eu repito, nem o Apocalipse, nem eu, e tampouco o nosso Senhor Jesus Cristo, ou Deus que deu a revelação a ele, escreveram um Apocalipse para nos machucar. Mas eu vou repetir o texto de Provérbios. Melhor é a repreensão franca do que o beijo mentiroso. É melhor eu ouvir de Deus o que precisa ser feito, o que vai acontecer e a decisão que eu preciso tomar, do que ele falar assim, olha, gente, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E aí, quando eu ver as coisas acontecendo de um jeito diferente, eu falo, o Senhor mentiu para mim? E Deus é aquele que não pode mentir. Então, de vez em quando, nós vamos encontrar uns negócios assim que vão descer rasgando. Mas posso te dizer, vai valer a pena. Eu detesto o remédio. Imagino que você também não goste. Mas quando o remédio vem com gostinho, tinha um que estava aqui comigo agora há pouco, um gostinho de cereja, é tão bom, mas nem sempre vai ser assim. De vez em quando, os remédios de Deus vão descer pela nossa garganta, vai deixar um amargo ou um amargor aqui no início, mas posso te falar, vai trazer cura e esperança para mim e para você. Nos filmes, se eu falar assim, gente, ó, lançaram um filme novo, e o nome do filme é tal, e deixa eu contar para vocês a história. Vocês vão dizer, não, pastor, para. Eu não quero saber de spoiler. Eu não quero saber o que vai acontecer no filme. Porque se eu for assistir o filme, aí já não vai ter mais graça. Mas falando do Apocalipse, ele é um spoiler do tempo do fim. Olha que maravilha, gente. Ninguém que estuda, que compreende e que vive o Apocalipse, vive uma comunhão com Deus, vai ser pego de surpresa. Esse é um tipo de spoiler que nós precisamos. Mas então, por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Como Jesus disse, para que ouvindo não ouçam, para que vendo não enxerguem. A mensagem do Apocalipse, ela é dada aos servos de Jesus. Então, só os servos de Jesus é que vão compreender a sua mensagem. Por isso que, se eventualmente você veio para o estudo para falar assim, não, eu só queria conhecer o Apocalipse, você é muito bem-vindo. Mas deixa eu te falar, não dá para desconectar, desassociar o Apocalipse do seu revelador. Quando nós conhecemos o Apocalipse, nós conhecemos o próprio Jesus. Olha que maravilha! Ao longo dos nossos encontros aqui, nós vamos conhecer o livro do Apocalipse e a sua mensagem, mas nós vamos conhecer também de Jesus, o seu originador. Tem muitas coisas. Eu preciso terminar aqui. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem direta, apesar de que ela foi dada em símbolos. No início, ela vai causar um pouco de estranheza, talvez um mal-estar, mas é a mensagem que nós estamos precisando. E na medida que a gente vai estudando,
essa compreensão vai ficando mais clara. Não tenha medo. Quando você tiver para estudar o Apocalipse, ore assim, ó, faça essa oração. Senhor, fala-me o que desejas. Eu sou todo ouvido. Me ensina. Quando eu estudei o Apocalipse pela primeira vez, eu tinha 13 anos. Eu tinha recém-chegado à Igreja Adventista. E eu falei, não, preciso conhecer esse livro. E aí, então, fechei a porta do quarto. Meus pais estavam no quarto deles, o Tiago, meu irmão, no outro. E eu, então, peguei e fui ler o Apocalipse. Apocalipse 1, foi bacana. 2, 3. Na medida que eu fui lendo o Apocalipse, eu fui ficando com medo, porque eu não entendia a mensagem. E a igreja de onde eu tinha vindo anteriormente, né, antes de frequentar a igreja adventista, ela nos dizia que a gente não deveria ler o Apocalipse, que o Apocalipse era um livro escondido, era um livro que estava fechado e que não era para a gente. Ô, irmãos, estava sendo enganado há muito tempo e não sabia. Aí só que o medo bateu. Eu fechei e falei, eita, esse livro aqui está me dando medo. Principalmente quando chegava na descrição das bestas, quando falava dos monstros que surgiam de diversos lugares. Mas aí eu não desisti. Estando no ambiente adventista, as pessoas passaram a me ensinar, como hoje eu estou fazendo aqui com vocês, ou relembrando para alguns, e eu percebi que o Apocalipse ele não trazia medo. Pelo contrário, ele trazia esperança. E é isso que nós vamos descobrir ao longo dos nossos encontros. Amigos, nós temos muitas coisas pela frente, mas eu quero fechar com Apocalipse 1, versículo 3. Você pode pegar aí, Apocalipse 1, versículo 3? O Apocalipse está cheio de bênçãos. Mas, gente, é bênção, assim, a dar com pau, como diz aí o ditado. É muitas bênçãos. Mas olha que interessante, Apocalipse 1, o versículo 3. A partir da semana que vem, aqueles que normalmente ficarem com a telinha aberta, de vez em quando eu vou pedir para ler um texto para a gente, tá bom? Não queria que você ficasse envergonhado, não queria que você ficasse ali, pastor, não, me deixa aqui quietinho. Claro, né? Quem não gosta muito assim, não tem problema não, a gente não força ninguém. Mas eu quero mais ainda da participação de vocês, tá? Bom, mas uma das bênçãos do Apocalipse está aqui, ó, logo no início do livro, Apocalipse 1, o versículo 3. E diz assim o texto bíblico. Porque eu estou em 1 João, aí não vai dar certo, né? Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado, ou seja, é muito feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e bem-aventurados, felizes, são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo.